Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Ana Paula. O assunto do nosso estudo, desse estudo, são as leis de Newton e suas aplicações. Entretanto, para estudar por completo esse assunto, serão necessários mais de um vídeo, alguns vídeos contendo os tópicos que são importantes desse estudo. Dentre esses tópicos, para estudar as leis de Newton e as suas aplicações, temos uma rápida introdução, entender o que é dinâmica, entender o que é força, para, enfim, entender do que se trata a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, resolver alguns problemas envolvendo esses conceitos, estudar os tipos de forças, usuais da mecânica, em que utilizamos, essas leis para determinar essas forças, que são força-peso, força de tração, a força normal, a força elástica e a força de atrito. E estudar, e aplicar esses conceitos, de forças e as leis de Newton em algumas situações, além de resolver exercícios. Então, para início de conversa, todos os anos são registrados milhares de acidentes de trânsito no Brasil e no mundo. E estudos indicam que pelo menos 90% são causados por falha humana. Visite o site da ONSV, ou seja, poderiam ser evitados por alguma atitude do condutor. Você já presenciou ou sofreu algum acidente de trânsito? Acredita que havia alguma forma de evitá-lo? Você já parou para pensar, ou se você já sofreu um acidente, você conseguiu perceber o quanto é doloroso sofrer o impacto, a colisão em si? Você já parou para pensar nas diferenças entre as colisões? Você já observou os resultados desastrosos? Por exemplo, quando é um acidente de carro com carro, quando é carro com moto, carro com ônibus ou ônibus com caminhão? Você já prestou atenção nas diferenças entre os estragos, né? Além de mostrar isso a vocês, eu quero enfatizar a questão do uso dos equipamentos de segurança, como capacete, como existem já roupas que protegem o piloto, que diminui o impacto, o cinto de segurança, tudo isso importante, além de dirigir com consciência. Mas voltando a essa questão das colisões, a diferença entre as colisões, Você já percebeu que quando temos, por exemplo, carro com carro, os dois sofrem quase que o igual estrago, enquanto que se você tiver, por exemplo, um carro e uma moto, quem sofre mais, quem sente mais esse impacto? Você pode prestar atenção que o estrago é maior na moto. Será que tem alguma coisa a ver com a massa dos dois veículos? Será que tem a ver com as dimensões? Será que tem a ver com a inércia? Eu quero que você reflita nisso. O que é que de propriedade física está envolvido nessa colisão para que o estrago seja maior para um do que para outro? Como, por exemplo, temos aqui de um caminhão com um carro. Olha a diferença dos estragos com relação a outro. Imagine que os dois, que no momento da colisão, estão com a mesma velocidade, com a mesma aceleração e o impacto de frente. Por que será que o menor sofre mais estragos do que o maior, Temos aqui, por exemplo, um caminhão e um ônibus, ó. O estrago é equivalente como se fosse dois carros. Agora, em veículos que têm, vamos dizer assim, uma inércia diferente uma da outra, aí os estragos são outros. Olha só o desse aqui, que foi o de um ônibus com um carro. A diferença entre os estragos. Então, o que mais impressiona nos acidentes de trânsito é a força que existe na colisão. Então, nós vamos estudar a ação e os efeitos dessas forças nos corpos. Não só em carro e veículos, mas em todo e qualquer corpo. Forças corriqueiras do cotidiano também serão apresentadas do ponto de vista formal da física. Como já foi dito, força pesa, normal, tração, atrito e força elástica. Antes de partirmos para estudar o que é força,
Vamos enfatizar aqui qual é o ramo da física que é responsável por esse estudo, né? E o ramo da física que é responsável por esse estudo, de estudar a força e a influência dela nos corpos, é a dinâmica. A dinâmica estuda o movimento de um corpo e as causas desse movimento, né? Ele foi empurrado, ele foi puxado, o movimento foi causado por influência de uma mola, enfim. Estuda um movimento de um corpo focado nas causas desse movimento. Por exemplo, a ação de uma mão sobre a bolinha, sobre uma bolinha, né? Quem aqui já brincou de bolinha de gude? Ou ainda de um taco, né, sobre uma bolinha. Quem aqui já jogou bets? Ou então já jogou beisebol, né? O que faz a bolinha rolar, por exemplo, jogando sinuca, né? A dinâmica aqui está interessado na força que você causa nas bolinhas através de um taco, né, para causar o movimento. Então, por exemplo, é pela força aplicada no taco que as bolas da sinuca entram em movimento. Ó, perceba aqui, ó, a deformação da raquete, né, a nível aqui macroscópico, né, não é micro, mas uma aproximação aqui para que você consiga ver a deformação da raquete ocasionada pela bola de tênis, não, na hora que você vai rebater. Então, veja que forças também causam, né, pequenas ou grandes deformações. Outra situação que nós tínhamos a influência de força, ó, um corpo preso em uma mola. Sabemos que a mola puxa ou empurra. Então, essas ações de você empurrar, de você puxar, ou você causar uma deformações, são ações, né, desse ente físico que chamamos de força. E, por fim, o que é força? Até que enfim, o que é força? A força ela é consequência da ação de um corpo sobre outro. Por exemplo, ao rebater uma bola, tem-se a ação do taco sobre a bola, então de um corpo sobre outro, fazendo com que ocorra uma alteração no seu estado de movimento ou ainda uma deformação em sua estrutura, como por exemplo a mola, né? O movimento relacionado à mola sempre está relacionado a uma deformação, seja comprimindo ou tracionando, né, esticando a mola. Então, as forças são classificadas em nível macroscópico em termos de seu potencial de atuação. Então, nós podemos ter forças de contato, que são aquelas que o nome já está dizendo, né? Que tem necessidade do contato, né? Entre os corpos, como por exemplo a força normal, força de atrito, força de tração. E forças de campo, que aqui já não há a necessidade do contato, né? A mediação dessas forças é feita pela presença de um campo, por exemplo, um campo magnético, um campo elétrico, né? Um campo gravitacional. Então, não existindo a necessidade do contato. Então, temos aqui a força gravitacional, magnética, por exemplo, entre ímãs, uma força elétrica, a força nuclear. Então, temos força de contato e forças de campo. A força é uma grandeza vetorial, né? Então, por ela ser vetorial, para definir uma força, você tem 3 características, ou seja, o módulo, que evidencia a intensidade da força, a direção, que depende da aplicação da força, por exemplo, ela está sendo aplicada na direção vertical, ou na horizontal, ou com relação a uma inclinação, em um plano inclinado, em cima de uma rampa. E o sentido, que também depende da aplicação, né? Tanto a direção como o sentido são particularidades de cada força. E quando nós nos referimos ao sentido, estamos dizendo, é para baixo, é para cima, é para a direita, é para a esquerda. Então,
Estou evidenciando aqui porque muitos têm uma certa dificuldade em confundem a questão da direção e o sentido. Então, a direção é quando dizemos, por exemplo, é na vertical, é na horizontal. Tipo, é no eixo X ou no eixo Y. Isso é a direção. E o sentido é informar se ela está sendo aplicada para a direita, para baixo, para cima ou para a esquerda, ou se ela está sendo aplicada a favor do movimento ou contra o movimento, né? Então, a força é a grandeza vetorial. E atrelada a ela estão as três características de um vetor: módulo, direção e sentido. E vamos agora ver, né, agora que temos em mente o que é a força, né, vamos estudar as leis de Newton. Né? Newton, com seu conceito de forças e suas leis, estabeleceu um novo pensamento a respeito de como o mundo funciona. A partir de Newton, as leis podem ser utilizadas para prever o resultado de experimentos, assim como utilizadas para projetar máquinas e estruturas, né, futuros. Você que almeja ser engenheiro, por exemplo, né, ser engenheiro, ser arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, né, tudo que está envolvido com a física, de alguma forma, tem as leis de Newton envolvidas em suas aplicações, né, em seus cálculos. Né? A toda mudança de movimento é associada uma força resultante. Podemos resumir as três leis de Newton nisso, que toda mudança de movimento está associada à ação de uma força resultante. Então, a primeira lei de Newton, denominada a lei da inércia, pode ser simplificada da seguinte maneira: imagine que você está em um ônibus, né, a uma certa velocidade. Né? Quem já andou de busão aqui sabe, né? De repente, por algum motivo qualquer, o motorista freia bruscamente. Mesmo que ele não freie bruscamente, se a gente está em pé dentro do ônibus, a gente consegue sentir de alguma maneira. Então, essa rápida alteração de movimento faz com que as pessoas dentro do ônibus sejam jogadas para frente. Né? E se ele frear bruscamente, a pessoa pode chegar até a cair. Então, por que acontece isso? Porque é o seguinte, imagine que o ônibus está ali a uma velocidade constante. Você dentro do ônibus, você pode prestar atenção que você está parado, você está em repouso, você dentro do ônibus, né? A partir do momento que o ônibus freia, você tende a continuar naquele mesmo movimento. Por isso que o corpo é jogado, né, contra o movimento que o ônibus está fazendo. Então, apesar de o ônibus ter trocado de movimento, as pessoas continuaram no movimento original. Você está indo ali junto com o ônibus a 70 quilômetros por hora. De repente ele freia. Você, de certa forma, vai tender a continuar com os 70 quilômetros por hora. Por isso que você vai para frente. Né? Então, essa tendência de continuar em um movimento original, né, até a ação de um agente externo, né, é a inércia. Então, por exemplo, ó, se ele frear só um pouquinho, né, você está sentado no banco, né, indo ali a um movimento, o ônibus indo a um movimento constante. Se ele frear só um pouco, ou diminuir um pouco, só um pouco a velocidade, você pode prestar atenção que você vai sentir escorregando ali na poltrona, no assento. Mas se ele freia bruscamente, você tende a ir para frente. Ó. Essa seta aqui indica o sentido do freio. Ó. Você está indo com essa aceleração, o ônibus freia, ele vai fazer uma aceleração contrária. Né? Você está indo com essa aceleração, nesse sentido, né? Quando o ônibus freia, ele está fazendo uma aceleração contrária. Você tende a continuar com essa aceleração que você estava originalmente. Por isso que você vai bruscamente para frente. Então, gente, essa é a lei da inércia. É que um corpo ele tende a manter o seu estado de movimento, seja ele com uma certa velocidade ou seja em repouso, né? Se você está em repouso, um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso, e se ele está em movimento, ele tende a manter o seu estado de movimento. É a questão de buscar um equilíbrio, ele tende a manter aquele estado, né? Então, o corpo tende a manter
o seu estado de movimento, seja em repouso ou com alguma velocidade, até que alguma coisa, né, uma força, altere o seu estado. Esse é o enunciado da primeira lei de Newton, essa é a lei da inércia. Né? E para você que ainda está com alguma dúvida, inércia, o que é a inércia? É a capacidade, temos três conceitos, né? É a capacidade de resistir à mudança de movimento, né? Você tende a continuar naquele mesmo movimento. Então, imagine aqui, ó, você tem um carrinho cheio de bolinhas descendo uma rampa. Imagine que ao final da rampa tem uma parada aqui, ó. Pode prestar atenção que o carrinho vai parar, porque ele vai se chocar com essa pequena parede, mas as bolinhas, né, que vinham descendo a rampa com uma certa velocidade, elas vão tender a permanecer em movimento, elas vão continuar o movimento. Então, inércia também é a resistência que a matéria oferece à aceleração. Você está indo com uma determinada aceleração e de repente alguma força faz você querer mudar essa aceleração. Então, a inércia ela vai tender, vai ter uma certa resistência a essa aceleração. Então, é a resistência dos corpos em mudar de estado. Os corpos tendem a manter o mesmo estado, seja repouso, seja movimento. Outro exemplo bem prático para você fazer aí na sua casa. Ó. Pegue um copo, uma folha de papel, qualquer papel, pode ser a de ofício mesmo. Coloque um pedaço dessa folha em cima do copo e em cima dele uma moeda. E puxe o papel rapidamente e veja o que é que acontece com a moeda. Né? Ela vai cair dentro do copo. Por que será que ela não vem junto com o papel se você puxá-lo rapidamente? É o mesmo truque de você tirar a toalha de uma mesa posta, tirar ela bem rápido. É com a pessoa que quando tira rapidamente a toalha, na maior parte dos casos, né, os objetos ficam intactos na mesa. Por quê? Porque os corpos tendem a manter o seu estado. Os objetos estão lá em repouso, então eles vão tender a continuar em repouso. É o mesmo caso para a moeda, ela não vem junto com, digamos assim, com o papelzinho quando você puxar, porque ela está em repouso aqui, então ela vai tender a continuar em repouso. Só que ela cai dentro do copo por conta do próprio peso, né? Por conta da força gravitacional. De uma maneira geral, os corpos procuram condição de equilíbrio, ou seja, não ter, né, variações no seu estado de movimento. Então, na mecânica, o equilíbrio pode se apresentar de duas formas. O equilíbrio estático, que, por exemplo, quem é um profissional que em seus cálculos ou em sua construção, em seu projeto, procura um equilíbrio estático. Os engenheiros civis, né, eles fazem os cálculos aplicando as leis de Newton, de forma que as estruturas, um prédio ou uma casa, atinjam um equilíbrio estático, ou seja, suporte todas as forças, né, a quais eles têm que ser submetidas e mais que a estrutura continue parada, continue em repouso. Então, o equilíbrio estático, o corpo está em repouso, ou seja, parado. O equilíbrio dinâmico já em algumas situações, é o engenheiro mecânico que procura esse equilíbrio dinâmico, que o corpo, a máquina, né, ou aquele mecanismo, ele se movimente com uma velocidade constante, né, um movimento equilibrado. Então, o equilíbrio dinâmico, o corpo está se movimentando com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Lembrando que se a velocidade é constante, não há variação de velocidade. Se não há variação de velocidade, nós temos que a aceleração é zero. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Por exemplo, vamos entender este princípio. Você sabe por que é mais fácil empurrar objetos menores do que os maiores, como a geladeira? Qual é o princípio físico que faz, né, facilitar ou dificultar a aplicação dessa força? O que é que vocês acham? É as dimensões ou será que é a massa? Isso ocorre
né? Pela diferença de inércia que cada objeto tem. Imagine você empurrar uma caixa de sapato ou empurrar a geladeira do lugar, né, para passar o pano na casa. Então, imagina, no caso da geladeira, ela tende a dificultar a alteração do seu estado de movimento bem mais do que uma caixa de sapato, né? E isso está diretamente ligado à inércia. E a forma de medirmos a inércia, né, de representarmos a inércia no cálculo, é pela quantidade da massa. Então, a primeira conclusão que chegamos é de que a medida da inércia de um corpo é quantificada pela sua massa. E que a força está diretamente ligada à massa. Quanto maior a massa, mais força você vai precisar para deslocar aquele corpo. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior a massa, maior a força necessária para movê-lo. A segunda conclusão é: considere agora que uma caixa está sobre um piso, inicialmente em repouso. Para você conseguir movimentá-la, você precisa aplicar uma força F, né, suficiente para mudar a sua velocidade, ou seja, sair do repouso para atingir uma determinada velocidade, em um determinado tempo, né, dentro de um determinado tempo. Isso gera variação de velocidade no tempo, e se nós temos variação de velocidade, nós temos aceleração. Então, veja, quanto mais força, nós temos então que força promove a aceleração. E quanto mais força, mais aceleração. Quanto mais aceleração, mais força. Então, também nós temos que a força também é diretamente proporcional à aceleração. Com isso, nós concluímos que a força depende da massa e da aceleração. Então, da segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante, né, em um corpo, ou seja, o somatório de todas as forças atuantes naquele corpo é igual a massa vezes a aceleração. Se um corpo está em repouso ou com velocidade constante, essa aceleração é nula. Significa dizer que não tem nenhuma força atuando no corpo? Sim, tem forças atuando no corpo, mas a força resultante, que é o somatório de todas elas, é igual a zero, certo? Se nós temos velocidade constante, ou nós temos que ele está em repouso, ou seja, velocidade nula, nós temos que a aceleração é nula. Então, o somatório de todas as forças, ou seja, a força resultante, vai ser igual a zero, porque vai ficar massa vezes a aceleração, então vai ficar m vezes zero, certo? Então, a aceleração que um corpo sofre é diretamente proporcional à força a que foi submetido e inversamente proporcional à sua inércia. Se a gente vier aqui, ó, esse m que está multiplicando, passar dividindo. Então, perceba que a aceleração é proporcional a F, a força aplicada, mas é inversamente proporcional à inércia, ou seja, quanto maior a massa, quanto menor a massa, maior a aceleração. Então, se você empurra uma geladeira ou empurrar uma caixinha de sapato com a mesma velocidade, né, a caixinha de sapato, por ser menor, né, ter menor massa, a aceleração dela vai ser maior. Então, qual é a unidade, né? Nós temos uma grandeza física, uma grandeza vetorial, então toda grandeza ela tem uma unidade de medida. Então, veja só, de acordo com as unidades do SI, o que é que nós temos? Que a massa é dada em quilogramas e que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, a força é dada em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A esse conjunto de unidades aqui, esse conjunto de unidade foi chamado de Newton, né, em homenagem ao físico Isaac Newton, responsável pelas leis, por essas leis que estamos estudando. Então, a unidade da força é dada em Newton, representado aqui pela letra N maiúscula. N é sempre equivalente a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E são com essas unidades que trabalhamos os nossos problemas. Né, a se resolver aplicando as leis. A terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, ela diz que toda ação aplicada sobre um corpo gera uma reação.
de mesma intensidade e direção, porém em sentido oposto e aplicada em corpos diferentes. Por exemplo, quem aqui já treinou boxe, né? Se você, por exemplo, tiver o saco de boxe ou mesmo, ou for colocar as luvas e socar a parede, né? Tem esse aqui a força que você soca a parede. Essa é a ação. A reação é o seguinte, a parede vai reagir aplicando uma mesma força que sobre você, só na mesma direção, ó. Então, se eu aplico nessa direção, aqui na horizontal, né? A força de reação, ação e reação. A força de reação é na mesma direção, com a mesma intensidade, só que em sentido oposto. Por exemplo, quem aqui já nadou numa piscina e quis pegar, vamos dizer assim, velocidade, né, para nadar mais rápido ou para ter o impulso aqui na saída. Então perceba, ó, ela faz uma força, né, de ação aqui sobre a parede, ó, com os pés. E aqui, essa força aqui, ó, é a força dos pés na parede. E a parede, como reação, aplica sobre os pés dela a mesma força que ela aplicou. Então, tem esse aqui, ó, a força dos pés na parede e a força de reação é a força que a parede faz nos pés, com a mesma intensidade, a mesma direção, só que em sentidos opostos. Conclusões sobre essa lei. Todas as forças do universo têm uma ação de reação, ou seja, para cada ação tem-se uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, né? Desde o soco que damos no saco de areia até a força, por exemplo, entre ímãs. As forças de ação e reação no contato entre corpos têm a mesma intensidade e são simultâneas, independente da inércia dos corpos envolvidos. Vamos ver agora algumas atividades, né, envolvendo as leis de Newton, antes de partirmos para os estudos específicos de cada força, força-peso, de tração, elástica, de atrito e a força normal. Então, vamos fazer algumas atividades aplicando o que vimos até agora. Temos aqui uma questão que diz: uma força constante age sobre um corpo de massa de 100 kg. Lembrem sempre, toda questão leia, retire os dados, né? Olhe o que você tem e o que falta encontrar. Então, tem-se uma força constante agindo sobre um corpo de massa de 100 kg e em 5 segundos, ou seja, t igual a 5 segundos, sua velocidade de 10 metros vai, né, de 10 metros por segundo para 15 metros por segundo. Então, eu posso dizer que essa é a velocidade inicial e essa é a velocidade final. Então, temos VO igual a 10 metros por segundo, V igual a 15 metros por segundo. Aí pergunta qual é a intensidade mínima dessa força. Então, temos que encontrar quem é essa força. Nós sabemos que, pela segunda lei de Newton, né? Pela segunda lei, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que nós tínhamos a massa, mas falta a aceleração. Então, vamos encontrar através da cinemática. Nós podemos utilizar essa fórmula aqui, ó, V igual a VO mais AT. Ou podemos fazer A igual a delta V sobre delta T, que é uma das duas dá certo. Então, V é igual a 15, VO é igual a 10, a aceleração queremos encontrar, e T é igual a 5. Aqui, 15 menos 10 igual a 5A, que vai dar 5. Esse 5 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos, então, que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Assim, essa força tem que ser no mínimo, é massa vezes aceleração. A massa é aqui 100, a aceleração é 1, então 100 newtons.
Que letra B. Considerando uma colisão de um carro de 1 tonelada a uma velocidade de 100 km por hora, em termos de milésimos de segundo, qual será a força da parede no carro? Então, vamos ver aqui. A massa do carro é 1 tonelada, que é igual a 1.000 quilogramas. A velocidade é 100 km por hora, que dividimos, né, por 3,6 para obtermos em metros por segundo. Vai dar aproximadamente 27,78 metros por segundo. Então, já que eu aproximei a velocidade, a força que vamos determinar é uma força aproximada. O tempo é 1 milésimo de segundo, ou seja, 0,001 segundo. Queremos determinar a força, né? Pela segunda lei, nós tínhamos que a força é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante. Temos a massa, mas falta a aceleração. Podemos determinar a aceleração através de alguma equação da cinemática. Por exemplo, ΔV sobre ΔT, a velocidade é 27,78 e o tempo é 0,001. Já que a velocidade está aproximada, também encontramos um valor aproximado para a aceleração, que vai dar aí metros por segundo ao quadrado. Encontramos a força, então, massa vezes a aceleração. A massa é 1.000 kg vezes a aceleração. Então, temos que a força aí vai dar aproximadamente 27.780.000 newtons. Essa é a força com que um carro de 1 tonelada a 100 km por hora, essa é a força com a qual ele se choca com a parede. E veja só, pela a lei da ação e reação, essa é a força que o carro faz sobre a parede e a força que a parede faz sobre o carro. Para cada ação, uma reação. Aplicando uma força F em um bloco de massa M1, o corpo adquire uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, temos um corpo de massa M1 aplicando uma força F, obtém-se uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Quando aplicamos a mesma força F a um bloco de massa M2, está aqui o bloco de massa M2, a mesma força F sendo aplicada, o corpo adquire uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do corpo 2 é 30 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do corpo cuja massa é a soma de M1 e M2 aplicada a mesma força F? Então, nós temos um novo bloco, agora um terceiro bloco. Nós vamos aplicar a mesma força F será aplicada. E se deseja saber qual é a aceleração que esse corpo vai atingir. Olha, de imediato nós temos algumas conclusões. Nós já sabemos que essa aceleração vai ser menor que essas duas. Por quê? Nós vimos que a aceleração ela é diretamente proporcional a F, mas inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a aceleração para uma mesma força, considera a mesma força, certo? Maior a aceleração, menor a massa. E quanto menor a aceleração, maior a massa.
Então, nós podemos concluir aqui, ó, que a massa 1, ela é maior que a massa 2. Então, veja só, essa por ter uma massa maior que essa e essa, ela vai ter uma aceleração menor, né? Então, antes mesmo de fazermos o cálculo, podemos concluir aí, né, pela segunda lei de Newton, analisando a fórmula da segunda lei de Newton, que essa aceleração ela vai ser menor que essas duas aqui. Então, vamos ver o que temos. Na primeira situação, nós tínhamos, né, aplicando a segunda lei, que o somatório das forças, né, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, na primeira situação, nós temos F igual a M1 vezes a aceleração do corpo 1. Essa aceleração é 12, então vai ficar 12 vezes M1. Na segunda situação, nós temos F igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Essa aceleração aqui é 30, então vai ficar 30 vezes M2. Como é a mesma força, nós podemos igualar. Não é a mesma força, ó, a mesma força F. Nessa situação é 12M1, aqui 30M2. Esse 12 que está multiplicando eu posso passar dividindo e estabelecer uma relação entre M1 e M2. M1 vai ser igual a 2,5 vezes M2, ó, como esperado. E essa massa ela é maior do que essa. 2,5 vezes maior do que essa. Para a terceira situação, temos M, massa vezes aceleração. A massa, no caso, é M1 mais M2. E a aceleração é A3. Temos que M1 é igual a 2,5 vezes M2. Aí, mais M2 vezes A3. 2,5 mais 1 vai dar 3,5. Aí, vezes M2 vezes A3. Podemos usar essa ou essa, mas eu vou utilizar essa porque aqui eu deixei em termos de M2. Então, F também é igual a 30 vezes M2. Podemos aqui cortar o M2 pela a regra do cancelamento. Esse 3,5 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos, então, que a aceleração aqui do terceiro corpo é aproximadamente 8,57 metros por segundo ao quadrado. E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar aqui neste tópico. Continuar o nosso estudo sobre as leis de Newton e suas aplicações, né? Na próxima aula nós vamos continuar neste tópico aqui. Depois de vermos esses dois tópicos, nós faremos mais exercícios. Então, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.